Aleluia, Jesus. A gente dá a glória, né? Mas só Deus sabe como que a gente fica quando está aqui na frente. Aleluia. Porque não é fácil. A gente se sente incapaz. Mas Deus cria situações para fazer a vontade dele, né? E a gente está aqui somente para obedecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perdão, irmãos. Perdão. Lucas, capítulo 9. Eu tentei fugir da palavra, mas não é para fugir, é essa mesmo. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor, porque somos teus instrumentos. Somos pequenininhos e falhos, mas tu és perfeito e cuida de nós. Aleluia. Amém? Amém. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui começou a seguir o Senhor Jesus e não teve que abrir mão de muitas coisas nessa vida? Teve que abrir mão do mundo, teve que abrir mão daquilo que você sabe que fazia, que era bom, mas que aos olhos do Senhor não era agradável. Quem aqui pode dizer que aceitou e confessou o Senhor Jesus e continua vivendo a mesma vida? Fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos caminhos e cumprindo a própria vontade. Quem aqui pode dizer isso? Eu posso. Porque o Senhor Jesus fala na palavra que Ele veio para colocar em dissensão o pai contra o filho, a nora contra a sogra, a mãe contra a filha. Ele veio para trazer dissensão. Porque o Senhor Jesus gosta de confusão? Não. Justamente porque para fazer a vontade do Senhor, a gente não vai agradar as pessoas. Aleluia. Para que os projetos, os planos, os sonhos de Deus se cumpram na minha e na sua vida, nós vamos desagradar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade, Senhor. A Aleluia. palavra de Deus fala que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas e bens por amor do nome do Senhor Jesus não é digno de herdar o reino dos céus. Não é digno dele.
Os planos que o Senhor tem para a nossa vida é como diz lá em Isaías 55: os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos são mais altos do que os teus, e os meus planos são maiores e melhores do que os teus. Aleluia. Muitas vezes, para alcançar almas, o Senhor Jesus, Ele tira a gente da nossa naturalidade. Ele tira você do conforto e leva para você para o deserto. Ele tira você do meio onde você está acostumado para levar você para um lugar onde você nem sabe viver lá, para que você possa aprender a viver, para que você possa ver os projetos de Deus se cumprirem na sua vida. Porque muitas vezes, se você ficar naquele meio que você está acostumado, o Senhor não vai conseguir alcançar você com aquela intimidade que Ele tanto quer. Porque o Senhor, Ele quer se apresentar para nós. Só que as coisas que nós vivemos, o nosso costume, impede o Senhor de se apresentar para nós da maneira que Ele quer. Pastor Hélio, Pastor Márcio pregam muitas vezes e falam sobre os desertos da vida daquele que serve a Deus. E a maioria das coisas e do tempo, dos momentos da nossa vida, na vida daqueles que servem a Deus verdadeiramente, é mais de deserto do que de coisas boas, né? Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, como foi dito na primeira palavra. Após ele ser batizado, cheio do Espírito Santo, foi Satanás que levou ele para o deserto. A palavra que diz isso? A palavra diz isso? Não. A palavra diz que o Espírito de Deus o levou para o deserto. Aleluia. Os desertos da nossa vida são causados pelo próprio Deus, para tirar tudo aquilo que Ele precisa tirar de você, assim como Ele precisava que Satanás tentasse o Senhor Jesus. Mas a palavra vai dizer que Jesus foi tentado em tudo e em nada pecou. Aleluia. Deus pode dizer isso de mim, de você? Deus pode? Que nós somos tentados em tudo, mas em nada nós temos pecado? Não há perfeição nessa terra. A única perfeição que existe nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus deixou para encher a mim e a você quando nós já nos esvaziamos de tudo que é necessário. E o que Deus requer de mim e de você é que nós aceitemos os caminhos que Ele tem preparado para nós. Porque se nós rejeitarmos os planos de Deus para a nossa vida, nós não alcançaremos o céu. Não tem como alcançar o céu sem que o plano de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Aleluia. Por isso que nessa palavra o Senhor Jesus disse para esses homens, todos eles abriam a boca e diziam: eu quero te seguir. Eu vou te seguir para onde o Senhor for. Muita gente diz isso. Mas aqui o Senhor Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, dizia: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus não tinha parada, não tinha morada fixa. Ele ficava de um lugar para o outro pregando a palavra de Deus para alcançar as almas sedentas. Porque os fariseus, como nos dias de hoje, têm pregado de maneira que nem eles vão entrar no reino dos céus e nem vão deixar quem eles estão ensinando a entrar. Porque ensina-se que pode se viver de todas as maneiras. Ensina-se que pode servir a Deus do jeito que você vem. Eles não dizem que Jesus fala: vinde a mim como estás. Mas a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo quem vai moldar cada um de nós.
pode chegar na casa de Deus e na presença de Deus como você está, fumando, bebendo, roubando, prostituindo, farriando, usando droga, fazendo de tudo. Mas a partir do momento em que você se entrega verdadeiramente para o Senhor Jesus, Ele vai fazer a transformação necessária. Aleluia. E esse testemunho que eu contei, irmãos, já é prova disso. E eu não estou falando de uma coisa que alguém viveu, não. É coisa que eu e meu marido e minha família, meus pais, viram. Eles não sabem de tudo o que ocorreu, porque muita coisa eu guardei para mim, como eu abri para algumas pessoas que espiritualmente desciam o inferno. As pessoas realmente falam que eu sou doida. Esses dias eu fui no culto com o pastor Hélio, missionária Paula, pastor Márcio, o esposo, e a Sarinha. E lá tinha um determinado pastor que Deus tinha mandado entregar coisas duras para ele, dizendo que se ele não servisse a Deus da maneira que Deus queria, Deus ia recolher as duas filhas dele, como fez com uma já. E esse pastor pregava a palavra de Deus. E num determinado momento dessa pregação ele disse: porque a gente precisa expulsar os demônios, porque a gente precisa ter autoridade, porque o demônio ele não pode ficar. E começou a falar, a explicar. Quando ele veio para o meu lado, eu estava sentado bem aqui no canto, na primeira cadeira, a Sara no meio e a irmã Paula na outra ponta. Ele estendeu a mão para mim, repreendendo o diabo. Como disseram do Senhor Jesus, tem demônio. Mas mal sabia ele que o demônio estava aí com a esposa dele e com ele mesmo, porque quando se diz que Deus não está com a pessoa, quem é que anda com a pessoa? Irmãos, a palavra de Deus ela já vem nos dizer, né, que nós sofreríamos aflições, que nós padeceríamos por amor no nome de Jesus. E justamente é o que acontece quando nós passamos a servir a Deus. Ninguém olha para você com olhos bons. As pessoas olham para mim e para você, para aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente, com o olho torto, desconfiado, torce o nariz quando a gente chega por perto. Nós somos os famosos espalha-roda. Aonde você chega que está tendo conversa atravessada, eles vão tudo embora e larga você sozinho. E servir ao Senhor é isso mesmo. O Senhor Jesus não tinha parado. Ele, seus discípulos e todos aqueles que seguiam a Ele andavam por todas as cidades, pregando o Evangelho, ensinando a palavra verdadeiramente como ela é, como nós temos sido ensinados, como nós temos aprendido e como nós temos que fazer, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Não é momento de ficar dizendo que Deus quer te abençoar, que Deus quer te dar uma casa. Deus quer fazer? Ele quer, mas a palavra de Deus fala que Deus ele se agrada da morte dos seus filhos, dos seus justos, dos seus santos, e não da morte do ímpio. Deus não quer que a pessoa esteja abastada com coisas materiais, mas aqui dentro, continua tudo sujo, continua tudo podre, continua como um sepulcro caiado, como nós temos visto por aí. Você não precisa ir muito longe para ver o que está acontecendo. Nós entramos nas igrejas, muitos lugares onde o Senhor tem mandado a gente ir, já mandou em alguns momentos, pessoas bem vestidas, cabelos bem penteados, lisos, chapados, pranchados, de todas as maneiras, belo por fora, mas só de abrir a boca você sabe que exala podridão. E estão dentro das igrejas achando que estão servindo ao Senhor. Mas quando Elias confrontou o povo
em 2 Reis 18, Elias e os profetas de Baal, quando ele chegou a hora dele de sacrificar, ele disse o quê? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se Baal serviu. E é o que está acontecendo nesse momento que nós temos vivido. As pessoas estão adorando Baal e estão achando que é Deus, mas não estão achando porque estão sendo enganados, porque não têm coragem de abrir a palavra de Deus e saber que dela estão todas as verdades que nós precisamos saber. A palavra de Deus tem sido ensinada, tem sido pregada. Isaías 55 lá fala sobre a salvação, sobre os sedentos, Deus convidando todas as pessoas a buscarem a salvação. E o convite que Deus tem feito nos dias de hoje: Jesus está voltando, o noivo está às portas. Mas quem são as noivas que estão sendo prudentes? Nós temos visto muitas noivas imprudentes por aí. Nós temos visto o povo vivendo a própria vontade, indo para a igreja para ouvir algo que conforta a sua alma e o seu ego, que massageia o ego e que agrada a sua carne. Fica pulando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, para ver se ouve alguma coisa que agrada. E aonde ela ouve algo que agrada, ela estaca, ela fica: eu vou ficar aqui, porque aqui tem Deus. Qual é o Deus que se faz presente naquele lugar? A salvação vem através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não ensinou que se nós fazermos a vontade da carne, você está salvo. Não. Muito pelo contrário. A carne milita contra o espírito contra a carne. É isso que a palavra de Deus ensina. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, a sua carne vai gritar. Ela não quer fazer. Ela não quer ser desagradada. Mas se a sua carne está se satisfazendo, está gostando, está gostoso e prazeroso, tudo aquilo que você tem feito, você está andando na carne, não no espírito. Pode ser o espírito mundano que tem tomado conta de muitas igrejas. O Senhor Jesus diz que nós temos que deixar pai, mãe, filho, por amor a Ele. E como que você pode acreditar, eu e você podemos acreditar, que um lugar que você não vê transformação, não vê novidade de vida, pode estar pregando a verdadeira palavra na sua essência, como o Senhor Jesus ensina? Ele diz assim: Ele chamou alguém para segui-lo: segue-me. Mas a pessoa respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O Senhor Jesus disse: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele já morreu. Nós temos que fazer alguma coisa pela nossa parentela enquanto eles estão vivos, porque muita gente deixa para fazer as coisas quando já está lá no caixão. A palavra de Deus fala: morreu, cessa-se o juízo. O seu parente, a sua família não vai saber que você está lá chorando na beira do caixão depois que ele morreu. O melhor que você tem, você e eu temos que fazer pela nossa família, é orar, é pregar a palavra, é ensinar eles a servir o Senhor Jesus da maneira que nós temos aprendido. Glória a Deus, aleluia. Porque assim nós sabemos que nós estamos fazendo o que a palavra de Deus ensina. Glória. Em Provérbios ela fala para os pais: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ela crescer e se envelhecer, ela não vai se desviar dele. Ela vai se desviar se ela quiser, mas ela conhece a verdade. E a palavra de Deus também vem nos dizer que aquele que não cuida dos da sua casa, dos da sua própria família, não pode cuidar da obra de
Se nós não temos buscado pela nossa família em oração, porque muitas vezes buscar não é você estar ali juntinho o tempo todo, é você estar lá em oração, com a fiação ligada no céu, apresentando cada um deles todos os dias. Isso é amor. O Senhor Jesus não ficou junto com cada discípulo o tempo todo para mostrar que Ele os amava. Teve um momento em que o Senhor Jesus falou assim: vocês vão fazer a sua missão. Eles tiveram que cortar o cordão umbilical ali, porque eles estavam se sentindo bem, eles sentiam ousadia quando o Senhor Jesus estava perto. Mas o Senhor Jesus ordenou que eles saíssem pelas cidades para fazer a obra de Deus, como Ele também. Então, muitas vezes nós vamos precisar cortar o cordão umbilical para que os projetos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Eu estou indo para Minas. Quando eu vou voltar, eu não sei. Eu queria que meu esposo estivesse lá. Eu queria dormir e acordar do lado dele. Eu queria carpir junto com ele. Eu queria estar com ele. Mas é momento de eu viver o meu momento com Deus. É momento porque muitas vezes nessa momentânea separação, distanciamento, eu posso dizer distanciamento, o Senhor quer se revelar para ele muito mais do que já tem feito. Lá o Senhor quer se revelar para mim. Porque nesse momento que eu estive lá, nesses dias, foi uma coisa muito louca. Eu consegui ouvir uma conversa que eu nem estava perto para ouvir, irmãos. As coisas de Deus são coisas loucas. Às vezes a gente quer ficar tão pertinho um do outro que a gente acaba deixando de viver aqueles planos que Deus tem para a nossa vida. O deserto foi o tempo do Senhor Jesus, para Ele ser tentado, para Ele ser provado, para Ele vencer, para Ele deixar de testemunho para mim e para você. Se eu passei por isso em carne e consegui vencer, vocês também vão vencer. Independente dos desertos que eu e meu Pai colocarmos vocês, se vocês ficarem focados na minha palavra, se encher do meu Espírito, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, vocês vão vencer como eu venci. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus deixou esse testemunho para nós. Aqui o Senhor Jesus também disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas me deixe despedir primeiro dos que estão na minha casa. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló recebeu a ordem como Ló também recebeu: pega as suas coisas e segue, vai. Os anjos falaram: pega a sua família, seus genros, sua filha, sua esposa e vai. Não olha para trás não. Mas eu não acredito que a mulher de Ló olhou para trás porque ela ficou curiosa por ver fogo e enxofre cair do céu. Eu acredito que a mulher de Ló olhou para trás porque o desejo dela era continuar naquela vida, era continuar naquele lugar de prostituição e de orgia, aonde a palavra fala que o fedor daqueles pecados chegava na narina de Deus, assim como o fedor dos pecados que estão acontecendo e sendo praticados neste mundo estão chegando às narinas de Deus. E por isso o Senhor tem nos chamado a atenção e nos exortado para pregar a verdade. Aleluia. Arrependei-vos, arrependei-vos, eis que é chegado o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, nós fomos levantados como Ezequiel, como João Batista,
O Senhor Jesus pregava duro. João Batista pregava duro. E não adianta entrar na casa de Deus querendo ouvir palavra mansa. Porque agora é momento de arrependimento. É momento de nós clamarmos pela nossa parentela, que ainda não conhece o Senhor Jesus. Aleluia. Pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos, por aqueles que dizem ser nossos irmãos, mas não conhecem a Deus da maneira que devem conhecer. A palavra de Deus diz que João Batista era a voz que clama no deserto. Nós somos a voz que clama no deserto. Se nós estivermos andando no caminho de Deus da maneira que a palavra de Deus ensina, assim como o Senhor Jesus ganhou muitos para o reino de Deus, pregando duro, chegando lá no templo e acabando com toda aquela bandidagem que estava sendo transformada a casa de Deus. Ele ganhou muitos para o reino de Deus. Ele foi muito desprezado, como fala em Isaías 53. Nós também vamos ser desprezados. Nós também vamos ser rejeitados, como ele também foi. Mas ele dizia que importa é eu fazer a obra do meu Pai, aquele que me enviou. Aleluia. Se o seu Pai é o mesmo Pai do Senhor Jesus, importa é fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Importa é fazer a vontade de Deus. Desagrade filho, desagrade filha, desagrade pai, desagrade mãe, desagrade quem tiver que desagradar. Mas continue focado em oração, continue focado em obedecer, continue focado em apresentá-los diante de Deus, para que quando nós formos levados ao céu, nós possamos encontrar com eles lá, e não seja só no momento do julgamento, porque o Senhor Jesus disse que aqueles que servem a Ele e são fiéis a Ele, pregando a palavra e ensinando da maneira que tem que ser ensinada, ajudariam eles no julgamento, julgariam as nações com Ele também. Aleluia. E para isso acontecer, nós temos que abrir mão de nós mesmos. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que desagradar a nossa carne. Nós temos que deixar de fazer a nossa própria vontade, parar de murmurar, parar de reclamar. Ah, isso aqui não está bom. Ah, porque isso aqui não dá certo. Ah, porque isso aqui não é assim. Ah, porque eu não vou deixar de ter isso aqui dentro da minha casa porque eu ganhei. Se não agrada a Deus, independente de quem você ganhou, jogue fora. Aleluia. Nós temos a nossa terrível mania de achar que porque eu gosto daquilo, Deus também gosta. Alguém pode dizer para mim se isso é verdade? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou apegado, aquilo que eu guardo sabendo que desagrada a Deus, agrada a Deus? Aquilo que eu faço, sendo que o meu marido já falou para não fazer, sendo que o meu pastor já falou para mim parar, sendo que a minha mãe já falou para mim não fazer mais, sendo que o meu pai já falou para eu parar e não andar mais por esse caminho, deixar de fazer as coisas que me agradam. Nós temos que ser obedientes, irmãos. Nós temos que obedecer. Nós temos que ir ouvir a palavra de Deus. Eu quero receber de Deus, eu quero ouvir Deus falar, mas eu ouço Deus falar e eu não obedeço. E o que adianta ouvir Deus falar se não tem obediência? Verdade, Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui no capítulo 10, versículo 18, 16, que quando o Senhor Jesus mandou os 70 discípulos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, muitas pessoas não quiseram receber os discípulos em
na cidade. E o Senhor Jesus disse que aquele, está escrito aqui, ó, versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se nós temos sido instrumento de Deus nessa terra, temos sido usados por Deus para alertar, para exortar, para chamar atenção, para ensinar a verdade, mas as pessoas, porque não querem, porque querem viver a própria vontade, rejeitaram o ensinamento, rejeitaram até você mesmo. Eles não estão rejeitando só você, eles estão rejeitando o Senhor Jesus e também Deus, que enviou a cada um de nós para ensinar. O Senhor diz que aquele que ouve a palavra de Deus, e as pratica, ouve, guarda e pratica, esse é o que me ama verdadeiramente. Se nós temos deixado passar, não temos praticado aquilo que nós temos aprendido, não adianta só vir na igreja, porque ouve a palavra, guarda e pratica, não é só guardar, tem a prática. Aleluia. E se o Senhor requer isso de mim e de você, se nós não fizermos, naquele grande dia nós vamos ser cobrados. Você ouviu a palavra, você guardou a palavra, mas você guardou ela tão bem guardada que você não achou ela para praticar. Nós temos que guardar a palavra aqui, na mente, no coração, para que quando o Senhor quiser usar a mim e a você, o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua boca e vai trazer à mente aquilo que você deu. Aleluia. Ele fala: quando vocês forem levados aos juízes e aos tribunais pelos seus irmãos e até familiares, nos fins dos tempos, não se preocupe com aquilo que você tem que dizer, porque quem vai falar através de você é o Espírito de Deus. Aleluia. Assim também é uma pregação, assim também é quando o Senhor te coloca numa situação junto com alguém que precisa aprender de Deus. O Senhor Jesus disse: é a pura verdade, é o Espírito de Deus que vai falar. Aleluia. Mas eu estou achando que é muito pesado servir o Senhor, eu estou achando que eu tenho que abrir mão de muita coisa, então eu vou parar. Aí a palavra de Deus vem nos dizer aqui, ó, no versículo 62, e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Se eu Deus Todo-Poderoso quiser fazer a obra de Deus, mas eu ficar preocupado com aquilo que eu deixei para trás, como foi dito já da mulher de Ló, não vai ter salvação para mim, não. Assim como aconteceu com ela, vai acontecer comigo e com você. Ela virou estátua de sal porque desobedeceu a ordem do céu, que veio através dos anjos. E aqui a palavra de Deus diz que a gente bota a mão no arado e não deve olhar para trás. A gente deve seguir adiante, seguir rumo ao céu. Porque rumo ao céu eu digo porque aquele que está caminhando e fazendo a obra de Deus, gemendo, chorando, deixando as pessoas que você ama para trás, achando que está abandonando, olhando para trás e se preocupando, querendo voltar, eu vou voltar, eu não vou fazer mais não. Aqui fala que a pessoa não é apta para o reino de Deus, porque nós temos que caminhar, seguir adiante, seguir em frente, e não
Aleluia. Senhor disse para mim. Eu estava lá, preocupada com meu marido aqui. Estava preocupada mesmo, porque eu tive alguns sonhos. E eu sei que o inimigo entra no nosso sonho quando a gente está inerte para deixar a gente atribulado. Onde o inimigo criava situações armava laços para ele. E eu falando, Senhor, tem misericórdia, cuida dele lá, Senhor. E o Senhor, e eu estava lá fora junto com a Sara. E eu preocupada, e ela conversando comigo, e eu focada no céu, falando com Deus. Daqui a pouco Deus usou a boca dela para falar comigo. Deus deu um louvor para ela, falando que era para mim contar para o Senhor a minha dor. Era para mim contar e esquecer? Não. Era para mim contar para Ele a minha dor. E era para confiar nele de todo o coração. Glória a Porque Deus. Ele era a saída para mim e para você. Aleluia. Aquilo que nos preocupa, que está fora do nosso alcance, está ao alcance do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente fica um pouquinho mais tranquilo quando a gente já não está perto daqueles que a gente ama. Porque a gente sabe que a promessa de Deus não cai por terra. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aleluia. Deus prometeu que meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã serviriam a Ele. Eles estão aqui. Todos eles estão aqui, como eu, como meu marido, como as irmãs, cheios de falhas. Muitas vezes não queremos fazer alguma coisa para não nos agradar a Deus, mas acabamos fazendo. Como Paulo mesmo disse, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não devo fazer quando eu vejo já fiz. Mas quando nós permanecemos nos caminhos de Deus, Deus ele tem total legalidade para continuar trabalhando no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, na minha e na sua alma, na minha e na sua família. Glória a Deus. Para que nós estejamos direitinho, andando reto nos caminhos do Senhor. Para que naquele dia todos nós estejamos lá, ajudando o Senhor Jesus no julgamento. E depois sermos vestidos de vestes celestiais e resplandecentes, com a coroa da salvação na nossa cabeça. E ouvindo do Senhor Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a maior alegria da vida de quem serve a Deus. Aleluia. Mas é de qualquer jeito? Não. É abrindo mão de tudo aquilo que nós temos feito de errado. Se derrame diante de Deus. Coloca tudo aquilo que está dentro de você, que tem impedido o Espírito Santo de fazer você morada dele. Não é porque nós estamos dentro da igreja que o Espírito de Deus está habitando em nós. Para Ele habitar em mim e você, nós temos que nos derramar diante dele. Nós temos que confessar as nossas culpas. A palavra de Deus ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você não quer confessar para o seu irmão, confesse para o seu irmão que está lá no céu, porque o Senhor Jesus não é nosso Pai, Ele é nosso irmão. Aleluia. E Ele é um irmão que não vai te julgar, Ele é um irmão que vai te ajudar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é aquele que cuida de mim e de você. Aleluia. Ele é aquele que através do Espírito Santo nos abraça quando nós nos sentimos sozinhos. Quando a gente sente que está sozinho, sem presença humana, o Espírito Santo de Deus chega até mim e até você e nos abraça, e nos ajuda, e nos conforta, e nos consola. É Ele que traz refrigério. Quando o povo está todo ali em cima de você, cobrando você, julgando você, querendo que você faça todas as coisas, mas você não pode fazer todas as coisas. Quem tem poder para fazer todas as coisas é Deus. Aleluia. Eu e você temos um braço de carne,
que cansa, que fraqueja muitas vezes. Mas o Senhor tem um braço estendido, um braço forte, aonde a palavra de Deus diz em Isaías 40, que a mão dele acolhe a água de todo o mundo, de todo o planeta, de toda a terra. Ele mediu as águas nas mãos. Eu e você pega um pouquinho assim e vaza por entre os dedos. Assim também é quando nós queremos tomar conta daquele familiar trabalhoso, do meu marido, do seu marido, da sua esposa. Nós seguramos com uma mão, mas vaza entre os dedos. Mas quando o Senhor pega com a mão forte dele, ele não precisa nem segurar, ele só faz assim: vem pra cá. Já chega de dar tanto trabalho para minha serva, já chega de dar tanto trabalho para o meu servo, já chega de fazer a sua própria vontade, porque é momento de você se posicionar. Aleluia. Deus. Oh Deus, Nós, poderoso. como servos e servas do Altíssimo, temos que dar bom testemunho. Porque senão muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: igual esse aí eu não quero ser não. Não é desculpa para não servir a Deus. Porque não quer ser igual quem está falhando. Seja diferente. Faça diferente. Não é desculpa. Não, mas aquele pastor só quer dinheiro, aquele pastor rouba. Não seja igual o pastor que rouba. Ajuda ele. Ajuda ele a conhecer a palavra de Deus de verdade. Porque tem muita gente pregando a palavra e não conhece a verdade aqui. Aleluia. Não tem intimidade com Deus. Não tem vida de oração. Não jejua. Não faz nada. Hoje uma menina falou assim para mim: ai tia, eu estou com medo. Porque eu falei para ela que Jesus estava voltando. Uma mocinha na escola. Ela: estou com medo. Eu falei: por quê? Ela: não sei. Eu falei: sabe que você está com medo? Porque mesmo sendo novinha, bonitinha assim, você está praticando coisas que você conhece que desagrada a Deus. Por isso você tem medo da vida do Senhor. Porque se Ele vir ou se você morrer, você desce para o inferno. Ela falou assim: ah, se for por isso, então eu não preciso ficar com medo. Eu não estou fazendo nada. Mas Jesus não falou que se você não fizer nada, você vai para o céu, falou? Não. O Senhor Jesus está procurando aqueles trabalhadores das últimas horas, que não deixaram de trabalhar, que quando Ele vir, vai encontrar um servo trabalhando, vai encontrar um servo fazendo a obra, vai encontrar um servo ganhando almas, vai encontrar um servo pregando a palavra, vai encontrar um servo estendendo a mão para o próximo, amando o próximo. Glória a Deus. O Senhor Jesus não disse: ó, se você ficar sem fazer nada, você vai no reino de Deus. E eu não conheço essa palavra não. Alguém que já leu ela na Bíblia? Eu não li. Nós temos que ser como os trabalhadores das últimas horas. Tanto aquele que trabalhou desde manhã, como aquele que foi contratado para trabalhar desde a tarde, já no finalzinho da tarde, ganhar o mesmo salário. Mas eles estavam fazendo o mesmo trabalho. Espiritualmente, para o reino de Deus, isso quer dizer o quê? Aquele que começou a fazer a obra antes de você, e você que foi chamado para fazer a obra e aceitou para fazer agora na última hora, se andar no mesmo ritmo, se fazer a obra de Deus da maneira que Deus quer, também vão para o mesmo lugar. Aleluia. Mas tem que fazer. Deus não está chamando ninguém para ficar sentado no sofá assistindo televisão, não. Glória a Deus. Assistindo futebol, jogando videogame, sentado na rua fofocando. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Eita Deus. Nós temos que nos ocupar com as coisas que edificam. A palavra de Deus ensina aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvável. Nisso pensar. Mas não é só pensar, é fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus veio na terra e alcançou o galardão dele, não porque ele ficou de conversinha fiada, foi porque ele fez a obra de Deus. Não foi porque ele ficou dando desculpa para Deus: ah, Senhor, deixa eles ganhar dinheiro, não tem problema não, Pai, deixa eles ganhar dinheiro, eu não vou lá pegar não, porque eles não vão me escutar. Não, ele
Ele ia lá e afrontava, confrontava eles com as palavras. Ele fazia as pessoas pensar naquilo que elas estavam praticando de errado, como João Batista, que não mudou a sua pregação. Tanto no meio do povo, como lá para Herodes, lá para Antipas, ele pregou a mesma palavra: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele perdeu a cabeça, teve a cabeça decepada, mas ele não perdeu a salvação dele. Aleluia. A salvação de João Batista foi garantida, porque o Senhor Jesus disse, Deus disse para os pais dele, que ele viria para preparar os caminhos para o Senhor Jesus. E nós estamos aqui na noite de hoje para preparar os caminhos para o Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos os servos da última hora, pregando que o reino de Deus já é chegado, pregando que nós temos que ser como as virgens prudentes e não como as loucas, pregando que nós temos que obedecer a Deus na sua essência e na verdade e na sua inteireza. Tem alguém que é 100%? Não. Nós vamos errar? Vamos. Mas nós temos que reconhecer, como o Senhor Jesus dizia, vai e não peques mais. Nós temos que reconhecer o pecado e não pecar mais daquela mesma maneira. Aleluia. Abra mão de tudo aquilo que tem te feito pecar. Abra mão de tudo aquilo que tem te feito ficar distante do Senhor. Abra mão de tudo aquilo que tem feito você andar errado. Porque o Senhor é aquele que endireita as veredas, é aquele que faz você andar nos caminhos retos. Aleluia. E somente conhecendo a palavra de Deus nós vamos andar reto no caminho de Deus. Deus não aceita desculpa de ninguém, nem de mim, nem de você. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala que a cobrança vai ser maior para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Verdade. Não tenho cargo, mas você é obreiro. Mas derramaram unção sobre a minha cabeça para dizer que eu sou missionária, mas você é obreiro de Deus. Aonde você for, exale o bom perfume de Cristo. Não dê desculpa para Deus, porque Ele não vai aceitar. Deixa Deus, deixa o Espírito de Deus endireitar suas veredas e os caminhos tortuosos, porque vai ter momento que o pastor, a missionária, as irmãs não vai estar mais aqui. E quem é que vai te ajudar? Se o Espírito Santo de Deus ainda estiver na terra, Ele vai te ajudar. Mas no contrário, não tem quem possa te ajudar não. Se até a morte vai correr, imagina se alguém vai querer ensinar alguma coisa. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite. Eu não vou nem dizer ao meu coração, foi na minha boca, porque sinceramente eu não tinha nada para ensinar, como eu não tenho mesmo, irmãos. Mas Deus é aquele que usa aqueles que Ele quer, né? Se Ele deu a oportunidade, é Ele que vai fazer a vontade dEle se cumprir. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Mariana, pastor Márcio pediu para a senhora fazer oração pela igreja. Sim, glória a Deus. Não despreze o dom que há em ti.